Boa tarde para todos. Vamos iniciar aqui a nossa disciplina com esse vídeo. A primeira apresentando a disciplina de Economia Institucional, como que ela vai ser desenvolvida e colocando aí alguns materiais referentes às atividades já postadas no AVA que os discentes deverão realizar. Quanto ao desenvolvimento da disciplina, ela vai ser toda ela feita via remoto, né? Via as atividades que vocês vão desenvolver e os seminários, que serão vídeos referentes a algum contexto, né, da economia institucional que vocês deverão elaborar, né, e apresentar no final da disciplina. Quanto às atividades, toda semana nós teremos a apresentação via AVA de uma proposta de atividade com uma leitura para realizá-la, né? E ela junto com o seminário no final do semestre vai gerar a integralização da avaliação de vocês. As frequências serão realizadas, né, aferidas de acordo com a realização das atividades e do seminário, assim como com o registro de entrada dos discentes no ambiente do AVA. Bom, quanto à disciplina em si, a economia institucional é um ramo da economia que parte de certos pressupostos distintos da economia convencional, tá? Ou seja, aqueles princípios que fundamentam a economia neoclássica, como a plena racionalidade, o individualismo metodológico, né? A ideia de que as decisões individuais geram efeitos gerais, né, macro, com uma relação de micro para macro, né? A ideia da plena informação, da plena capacidade de processamento de informações pelos indivíduos de forma maximizadora, né, que vão gerar aqueles resultados de eficiência econômica em termos micro e macro, elas são, de certa forma, contestadas pela economia institucional, né, que é uma escola do pensamento que se inicia no início do século XX, né, no sentido de que o entendimento do comportamento econômico dos indivíduos necessita ser elaborado a partir de princípios diversos do que a abordagem neoclássica. A abordagem neoclássica, ela se estabelece dentro de certos princípios de racionalidade individual que são produto, né, daquele período do pensamento filosófico iluminista descartiano, né, do Descartes, a perspectiva de uma racionalidade, de uma independência entre a cognição humana dos seus embasamentos naturais, né, fisiológicos ou mesmo contextuais da inserção do ser humano no mundo objetivo, né, natural, né? Então há uma distinção entre natureza e racionalidade, né? Essa é uma perspectiva descartiana, aquela ideia do penso, logo existo, né? A ideia de que o ser humano possui uma capacidade de raciocínio, de razão, né, que lhe permite observar os fenômenos naturais, né, com os quais ele está inserido, e daí extrair comportamentos e procedimentos os mais adequados àquelas condicionantes, né? De certa forma, a economia institucional ela busca uma forma de se entender o comportamento humano a partir de outros princípios, e esses princípios são oriundos do que a gente chama de pragmatismo filosófico, tá? Que é o objeto da atividade de vocês
dessa semana. Tá? Então, quanto à economia institucional, dando uma perspectiva abrangente, vocês observem aí no livro do Stanley Bru, capítulo 19, ele trata da escola institucionalista, né, no sentido de que o institucionalismo, através do pioneirismo do Thorstein Veblen, ela vai propor, né, um processo de entendimento da ciência econômica a partir de princípios evolucionários, né, no sentido evolucionário do darwinismo, né, a ideia de que a, a evolução histórica da sociedade se dá dentro de um processo que não tem uma destinação final única ou premeditada, mas sim um processo de mudanças e de transformações que dependem, né, de condições contextuais, né, históricas, geográficas, né, culturais, né, e que não, dessa forma não seria possível se estabelecer uma causalidade única ou uma imutabilidade nas teorias econômicas no sentido de se desenvolver explicações teóricas, fins, né, no sentido de aplicáveis a todas as situações ou a todos os contextos, né? Ou seja, a ideia de uma ciência econômica como se fosse uma ciência natural, uma ciência exata. Pelo contrário, o pragmatismo ele estabelece que as próprias ciências naturais, né, elas são evolucionárias, elas passam por processos de transformação, só que num prazo, né, de tempo longo, né, mais longo do que nas ciências sociais. Mas mesmo essas ciências ditas naturais, elas também são evolucionárias, né? Então, dentro dessa ideia, né, o Thorstein Veblen ele vai desenvolver, que vai ser o nosso conteúdo da próxima semana, é uma teoria baseada nos hábitos e nos instintos, né? E esses hábitos e esses instintos vão ser desenvolvidos socialmente, né, a partir do próprio contexto histórico e social que essa sociedade está constituída, está organizada, né? Então, nesse texto que vocês devem ler, do capítulo do Stanley Bru sobre a economia institucional, ele vai fazer um apanhado geral das ideias do Veblen, né, do Wesley Mitchell, que é outro autor institucionalista, e o John Galbraith, tá? Três institucionalistas que, nesse caso, né, mas existem outros importantes, John Commons, o John Dewey, mas para ter uma visão mais abrangente do institucionalismo. Tá? De certa forma, é possível se dizer que o institucionalismo ele é uma proposta de reforma social em que se busca um processo de evolução do capitalismo, né, com uma ação mais atuante da sociedade civil através dos estados, né, através de leis, de regras, né, de aparatos de controle do Estado, mas se mantendo a base do sistema de produção como ainda capitalista, né? Então você tem dentro da árvore das escolas do pensamento uma terceira via, além da visão neoclássica, liberal, você tem a visão opositora do marxismo, a escola institucionalista, ela busca uma reforma do sistema capitalista, mas sem, né,
mudando-se as características do institucionalismo, através do institucionalismo da forma como o capitalismo ele é operado, gerando-se reformas que garantam redução da miséria, né, melhores condições de vida para a população como um todo. Né? Então, dentro dessa perspectiva abrangente, que o Veblen, o Mitchell e o Galbraith irão desenvolver as suas análises. Né? Esse conteúdo e o texto da próxima semana, né, eles já adentram no estudo desses autores institucionalistas. Nesta semana, o que nós vamos desenvolver seria a perspectiva da fundamentação referente ao pragmatismo. Tá? Então, nesse sentido, o texto que nós vamos trabalhar da atividade 1, ele trata especificamente do pragmatismo. Né? Então, como eu coloquei antes, a escola institucionalista ela se baseia em premissas do processo cognitivo, né, da geração de ideias pelo ser humano em bases distintas do que a escola neoclássica. O principal autor do pragmatismo que vai desenvolver essas ideias é o Charles Sanders Peirce. Tá? A ideia geral desse texto, que vocês vão ler e vão desenvolver a primeira atividade, ele trabalha com a perspectiva de que todo o conceito criado teoricamente, ele é produto do uso desse conceito na vida aplicada das pessoas. Ou seja, o desenvolvimento de ideias que vão reger o comportamento humano não se dá numa perspectiva de afastamento, né, de independência em relação ao que essas ideias e esses conceitos produzem às pessoas. Tá? Isso vai de encontro, né, vai contra as abordagens, as perspectivas do iluminismo e do racionalismo descartiano, né, que é uma separabilidade entre o observador, o indivíduo, e a ação desse indivíduo na vida prática. Né? O pragmatismo, que é a base, que vai gerar a base dos conceitos da economia institucional, através dos Charles Sanders Peirce, o James William, John Dewey, esses filósofos, esses pensadores, eles vão estabelecer um conceito no qual o desenvolvimento de pensamentos, né, de raciocínios, e a partir disso de conceitos e teorias, né, eles irão determinar o grau de aplicação ou de aceitabilidade desses conceitos na sociedade de acordo com seus efeitos práticos. Né? Ou seja, os indivíduos não têm como aferir se uma teoria, né, um conceito qualquer, por exemplo, a Terra é redonda ou não, né, a Terra é quadrada, um conceito ele só é aceito e se transforma numa crença na medida que ele, ao ser utilizado, ele produza efeitos desejáveis, né, pela sociedade. Nós não temos, assim, o ser humano não tem como aferir isso externamente ao próprio ser humano, né? Nós não temos como aferir isso, ou seja, qualquer conceito,
a não ser através dos efeitos desses conceitos no uso deles pelos seres humanos, né? Não há uma instância externa à própria instância humana, tá? Então, a ideia iluminista do ser humano como um observador da realidade e, através dessa observação, identificar o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro de forma separada, né, apartada do mundo objetivo, pelo pragmatismo, isso é incorreto, porque nós não conseguimos nos separar dessa realidade. Pelo contrário, o que nós desenvolvemos como válido, teoricamente, é todo conceito que gera efeitos que a sociedade consegue estabelecer como válidos para ela, né? Então, a Terra é redonda no sentido de que esse conceito, né, que estabelece que a Terra é redonda, ele se confirma no uso dele na vida prática das pessoas, por exemplo, no funcionamento dos satélites, nas viagens espaciais, né, no uso dos equipamentos eletrônicos, das viagens náuticas. Então, todas essas validações que a gente chama de empíricas, né, objetivas, testáveis, confirmam esse conceito ao qual se está avaliando, né? E dessa forma se considera isso verdadeiro e gerando assim uma crença, tá? O que isso nos interessa, assim, para o institucionalismo? Interessa no sentido de que essa premissa na avaliação econômica vai estabelecer como critério o princípio de que as teorias econômicas elas não são imutáveis, elas não são corretas ou incorretas, a não ser no sentido do seu uso ou da sua aplicação na formulação de políticas que se configuram desejáveis para uma determinada sociedade, para determinadas classes sociais, né? Dada interesses sociais que delimitam a atratividade de certas teorias ou não. Ou seja, não ocorre dentro da visão institucionalista a perspectiva de que teorias econômicas são imutáveis ou independentes do próprio uso delas naquele espaço social, geográfico, né, territorial e histórico na qual ela está inserida, né? Então, isso aí vai muito na direção das contribuições, por exemplo, da escola histórica alemã, né, que vai anteriormente e influenciou muito a escola institucional, a ideia de que a teoria econômica ela sempre vai ser adequada dependendo de sua aplicação específica a um caso concreto e não algo vinculado a certas pressuposições abstratas e generalistas, né? Isso é uma questão importante. A outra questão importante que o Peirce vai desenvolver é como que a formulação de conceitos ou ideias, né, ou comportamentos se dá, né? O Peirce ele vai desenvolver isso a partir da perspectiva da semiótica. Tá? O que seria essa perspectiva da semiótica do Peirce? É a ideia de que você tem a interação entre os indivíduos, a perspectiva individual, que ele chama de primeiridade, a realidade externa, que ele chama de secundariedade,
E nessa interação entre os objetos externos, ou seja, o mundo externo e a perspectiva individual da primeira idade, você gera um processo interativo chamado terceiridade. A terceiridade é a interação entre a perspectiva individual com a realidade externa, né? A gente pode entender, por exemplo, na economia, a relação entre consumidores e bens no mercado, né? Bens e serviços no mercado. Essa interação ela não é direta, ela é feita através da terceiridade, que seria o processo, né, simbólico gerado pelos signos. Os signos são todos os artefatos sociais ou até naturais, né, que os seres humanos desenvolvem, mas também os seres em geral, né, os animais, né, também desenvolvem esses mecanismos semióticos em que essa interação entre objeto e indivíduo se dá por artefatos simbólicos, né? Então, por exemplo, no caso nosso da ciência econômica, essa interação entre os consumidores e os bens e os serviços no mercado se dão por diversos mecanismos simbólicos, por exemplo, o mecanismo de preços, né, através do sistema de preços o uso da moeda. Né? Então, a moeda, nessa perspectiva, é um símbolo que gera um significado aos indivíduos no sentido de estabelecer comportamentos. Né? Esses símbolos, né, signos, podem ser caracterizados como instituições. Né? Então, a instituição do sistema de preços gera sinalizações aos indivíduos que os permitem desenvolver comportamentos, né, dadas as condições de mercado a qual eles estão inseridos. Né? Então, um preço mais baixo significa uma capacidade de consumo maior, e isso gera, por exemplo, a substituição do consumo de um bem por um outro. Né? Em vez de comprar um produto, você adquire um outro determinado produto. Né? Isso vai determinar, em última análise, o surgimento de hábitos. Né? O que é o hábito? O hábito é uma tendência, né? Uma predisposição mental a se comportar de uma determinada maneira frente a uma determinada situação. E esses hábitos, eles são produto, né, do contexto social a que os indivíduos estão inseridos. Então, nesse sentido, o institucionalismo e o pragmatismo vai estabelecer que há uma relação dual, ou seja, os indivíduos determinam o surgimento de certos padrões sociais, né, através dos seus comportamentos, das suas escolhas, né, das suas intencionalidades, mas, por outro lado, a sociedade, através das suas instituições, né, no sentido do Peirce, através dos seus signos sociais, vão estabelecer padrões comportamentais que geram o desenvolvimento de hábitos que estabilizam o leque de possíveis interações entre os indivíduos. Então, na medida que você tem uma determinada instituição em voga, ela, em última análise, ela gera a produção de novos hábitos ou o fortalecimento de hábitos já existentes. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, o conceito de hábito, ele é desenvolvido pelos pragmatistas e ele é aprofundado e utilizado pelos institucionalistas, como, por exemplo, o Veblen. Tá?
Então, aí, um aspecto importante disso é o entendimento da máxima pragmatista. O Percy vai dizer nessa máxima que está aqui, né, nessa frase, ele vai dizer o seguinte: ó, considere quais os efeitos que podem concebivelmente ter efeitos práticos. Nós concebemos que o objeto de nosso conceito tenha. Então, todo conceito desses efeitos é o todo de nossa concepção do objeto. Então, essa máxima, que parece ser algo complexo, o Percy está dizendo o seguinte: todo conceito que nós temos a respeito de qualquer efeito, ou seja, de qualquer realidade tangível aí no mundo, né, inseridos, ele é oriundo dos efeitos desse conceito para nós mesmos. Né? Aquela ideia de que todo conceito teórico, né, produzido pela ciência, ele é um resultante dos efeitos desses conceitos para os próprios indivíduos. Não há uma realidade externa a isso. Né? O conceito teórico que nós tenhamos, né, que nós possamos desenvolver, ele sempre está vinculado aos efeitos desse conceito para o nosso uso. Né? Ou seja, por isso essa ideia pragmatista no sentido de entender a produção de ideias, de conceitos, a partir do uso desses conceitos na aplicação da vida humana. Não há uma realidade externa à realidade prática das pessoas que induz essas pessoas a desenvolverem ideias e conceitos. Né? Mesmo no ambiente científico de laboratório, toda teoria que se desenvolve, ela é aceita na medida que ela produz efeitos de laboratório que a comprove. Né? Então, toda a gama de conceitos é produto dos efeitos desses conceitos para a vida humana, ou seja, o pragmatismo ele une o objeto e o observador, né? Há uma relação direta entre se entender o processo. O observador seria o ser humano, tentar entender a realidade e, ao mesmo tempo, essa realidade que ele busca entender, ela é avaliada pelos efeitos que ela produz para o próprio ser humano. Né? Isso em termos até mais... isso é uma situação que nós estamos aplicando à ciência social, mas isso também é aplicado a toda a realidade da natureza, né, do mundo animal. Né? A identificação de certos comportamentos a partir de certos sons, de certas visualizações, né, de certas odores, né? Todas essas instâncias são instâncias de signos, né, de símbolos que induzem nesse caso, os animais a responderem a uma determinada forma. Né? Por exemplo, um leão vê aquele animal com aquelas listras pretas, né, e brancas, e ele instintivamente, aquela visualização para essa espécie animal induz um determinado significado que gera um determinado comportamento adequado para essa espécie específica, né, e não a todas. Bom, então essa ideia do pragmatismo é que a gente vai trabalhar na primeira atividade, tá? Vocês vão ter o prazo até o domingo para desenvolver a resposta, né? A leitura do texto vai explicar mais em detalhes esse processo, tá? E aí, qualquer dúvida ou qualquer indagação, eu já solicitei para vocês o envio do contato de WhatsApp para que vocês entrem em contato, né,
diretamente comigo via WhatsApp, tá ok? Então, bom estudo. Um abraço.